Olá, colega alimentarista. Você quer conhecer agora como é que funciona o agronegócio com essa nova visão do alimentarismo, com foco no consumidor, com foco nas pessoas? Vem acompanhando a gente aqui logo depois da vinheta que você vai conhecer um pouco mais desse mundo do alimentarismo. Bom, como falei com vocês, a gente vai agora comentar sobre esse novo sistema que eu venho propondo do alimentarismo para poder trabalhar com a questão do sistema alimentar. A gente sabe que o sistema alimentar é um sistema que movimenta 2 trilhões de reais por ano e crescendo constantemente. Quem sou eu para poder falar sobre esse assunto com vocês? Bom, o meu nome é Frederico Cunha, eu sou médico veterinário, sou produtor, também rural, há 33 anos. Há 33 anos eu já atuo nessa área do setor agroalimentar, produzindo alimentos, principalmente no caso, gado de leite, gado de corte, laticínios, frangos suínos também, eu atuei na parte da fiscalização, e eu sou o primeiro advogado alimentarista do Brasil. O que é esse advogado alimentarista? É aquele que é assemelhado nos Estados Unidos ao food lawyer, o advogado dos alimentos, da alimentação. E tenho também especialização em direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Eu também sou nutricionista formado e trabalho com a área da nutrição comportamental, principalmente o comportamento alimentar, e presido a primeira comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional da OAB, aqui do Distrito Federal e da OAB do Brasil. Não existe outra comissão igual a essa, né? E por que que eu trabalho com isso? Eu trabalho divulgando exatamente essa visão que eu trago, que é a visão aplicada à prática, daquilo que é efetivo no sistema agroalimentar, e é isso que eu quero trazer para vocês, os colegas advogados, veterinários, todos aqueles que atuam nesse setor como profissionais. Então, para onde nós vamos e qual a proposta que eu trago dentro desse setor alimentar, desse sistema alimentar brasileiro, e como surgiu essa proposta desses 33 anos de experiência, né? Então, a minha visão é que nós vamos para um sistema e nós devemos buscar um sistema que está sendo solicitado não só pelos consumidores, mas inclusive pelos próprios produtores, por aqueles que estão envolvidos na cadeia do sistema, para que nós possamos atingir o conceito 5S2B. Também é um conceito que foi idealizado por mim, que é utilizado pelo Instituto Alimentarista Brasileiro. Para onde nós vamos levar o sistema agroalimentar brasileiro? Então, nós vamos para um local onde você tenha sustentabilidade no sistema. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade tem três pernas, tá? A sustentabilidade tem uma perna, que é a perna ambiental, né, que todos conhecem. Normalmente, quando se fala sustentabilidade, vem a parte ambiental. A parte econômica, é necessário que todos ali que atuem na cadeia tenham retorno financeiro. Parece óbvio, né? Mas, por exemplo, uma das brigas muito que as pessoas têm falando sobre o agronegócio é que o agro não deve ser negócio. Ué, se o agro não é negócio, como é que você vai ganhar dinheiro? Então você tem que ter a sustentabilidade econômica, também tem que ter dinheiro para que possa remunerar toda a cadeia de produção. E por fim, você tem que ter a sustentabilidade social. É necessário que as pessoas que atuem, elas tenham uma qualidade de trabalho, uma qualidade na produção, que elas possam realmente viver de forma digna dentro de uma jornada de trabalho que seja razoável para poder se sustentar no setor agroalimentar. Outra questão muito importante que nós vamos falar também por que vem surgindo, e inclusive até o próprio criador do termo agronegócio fala, chama-se saudabilidade. Então, além da sustentabilidade, nós buscamos sistemas alimentares que produzam saudabilidade, que é a capacidade de produzir saúde por meio da alimentação, por meio das bebidas, né, que são utilizadas. Lembrando que a água é um alimento, tá? Então, é importante também que a saudabilidade, que a água que nós tomemos, também seja fator de saudabilidade, que traga saúde, né, que não tenha contaminação, que não tragam elementos químicos prejudiciais. A outra questão de onde nós queremos levar o sistema agroalimentar, a questão da segurança alimentar e nutricional, que é um direito humano. Tá? Que no direito humano à alimentação adequada engloba essa questão da segurança alimentar e nutricional. Nós vamos falar sobre isso. Então, a segurança é dividida em dois aspectos. A segurança dos alimentos, os alimentos em si, eles devem ser seguros de forma a não transmitir nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de infecção à pessoa que consome. E a quantidade de alimentos e a constância, a frequência desses alimentos deve ser de forma a permitir que a pessoa consiga ter uma segurança de que ela vai comer café da manhã, almoço, janta, pelo menos, né? E isso durante o ano todo. Então, outra questão muito importante do conceito do sistema alimentar é que seja um conceito de um sistema alimentar seguro. Além disso, o sistema alimentar tem que ser sinérgico. Uma cadeia não pode destruir a outra. Então, vamos pensar o seguinte: tem um produtor. O produtor ele vende o produto, mas o preço de venda do produto não cobre o custo do produto. Você está acabando com o produtor. Ele não vai ter dinheiro para poder fazer uma nova safra, uma nova colheita, uma nova produção para se manter. Então, é necessário que aquele que adquire o produto do produtor, ele consiga remunerar o produtor de forma digna, assim como aquele que processa o produto também seja capaz de remunerar, assim como aquele que distribui.
E ao final, o consumidor tem que ter também a capacidade de adquirir esse produto e remunerar toda essa cadeia. Então é necessário que todos trabalhem em sinergia, sem simplesmente acusar um ao outro quando aumenta o preço de um alimento, por exemplo. É necessário entender que as cadeias elas são sinérgicas, uma produz para que a outra atinja até chegar no consumidor final. E por fim, a soberania alimentar. É necessário que nós tenhamos a possibilidade de produzir aquilo que nós podemos e somos capazes de produzir para a nossa população, para alimentar a nossa população. Está havendo hoje em dia uma erosão cultural alimentar em razão de invasão de determinados alimentos, né, que são produzidos em escala, às vezes, por empresas multinacionais que trazem uma padronização alimentar. Então, é importante também que nós resgatemos aquilo que é produzido em cada região e com a aptidão de cada região. Então, no Nordeste, alguns tipos de comida, no Centro-Oeste, alguns outros também, que são consentâneos ou que são adequados ao bioma, ao clima, ao solo e à cultura daquele local. E, por fim, no conceito 5S e 2B, a questão do bem-estar animal, bem-estar humano. Lembrem que a cadeia ela funciona, o sistema funciona 24 horas por dia. E nesse sistema envolve-se uma quantidade enorme de animais, né? Frangos, suínos, bovinos. E esses animais eles têm que ter uma qualidade na produção. Então eles têm que ter um bem-estar. Esse bem-estar nós vamos ver em outros momentos também. Trata-se da questão de você colocar o animal em situação que ele possa ter um mínimo das liberdades animais que são consideradas para que ele possa, durante o período de vida produtivo, ele viver de uma qualidade efetiva, para que ele possa ter uma qualidade de produção também. E, por fim, o bem-estar humano. Lembrando sempre que a alimentação ela tem um efeito acima da questão nutricional, acima da questão só de matar a fome. Ela tem um efeito de comensalidade, de reunir pessoas, de aproximar pessoas. Ela tem uma questão cultural, de identidade. Então, aquele que nasce no norte, que é nortista, ele come determinadas coisas e se identifica com isso, né? E cria essa relação comunitária. Quantas vezes acontece de você chegar em determinado local? Acontece muito, dizem, do brasileiro que sai do país, né? Que lá fora encontra um outro brasileiro e uma das coisas que ele vai falar é sobre comida. Então a comida, ela tem essa capacidade de trazer bem-estar, né? Trazer conforto. A comida que traz essa relação de aconchego, né? Então, são esses conceitos que são o norte desse sistema agroalimentar que nós denominamos de alimentarismo, né? Para onde nós queríamos levar o sistema agroalimentar. E de onde nós tiramos esse conceito, né? Eu já tinha, né, verificado isso quando era produtor e produzia um determinado alimento. Nós produzimos leite, né, leite pasteurizado, para uma cidade no interior do Tocantins. E ali eu vi o hábito cultural do consumo de leite e a forma de como nós introduzimos aquilo. E eu consegui ter a visão, como nós verticalizamos a produção, desde a produção, desde os insumos, desde criar o local para poder trazer os animais e produzir o leite, pasteurizar e entregar até o consumo daquele leite. E eu percebi que realmente o que importa no alimento é essa questão cultural, essa questão da garantia, da segurança alimentar. E em 2018 eu vi esse livro, esse senhorzinho aí simpático que está olhando aí com esse sorriso, assim, esse início de sorriso no rosto, chama-se Ray Alan Goldberg. Esse senhor ele foi o criador do termo agribusiness, agronegócio no mundo, conceito de agronegócio. Foi ele que trouxe, tá certo? Isso lá em 1957. E durante toda a vida ele trabalhou na Harvard Business School, falando sobre esse conceito do agronegócio, divulgando e falando sobre as cadeias do agronegócio. E em 2018 ele lançou esse livro chamado Food Citizenship. Food System Advocates in an Era of Distrust. Meu inglês é arrastado, tá, gente? Então, traduzindo, a grosso modo, é mais ou menos o seguinte: cidadania alimentar. A defesa do sistema alimentar numa era de desconfiança. Então, o que que ele traz agora? Ele criou o termo agronegócio, aquelas cadeias, né, que vão do insumo ao consumo, e hoje ele traz essa visão mais do consumidor, do sistema alimentar, né? Principalmente porque o agronegócio engloba outras coisas que não só a produção de alimentos, tá? Mas ele fala sobre o sistema alimentar, e ele fala o seguinte: o sistema alimentar global é o maior segmento da economia mundial. Então, o que movimenta mais dinheiro no mundo é o sistema alimentar global. E o maior sistema de saúde do planeta. Por que ele fala que é o maior sistema de saúde do planeta? Porque ele produz saúde para o solo, ele produz saúde para as plantas, ele produz saúde para os animais, ele produz saúde para as pessoas e produz a saúde para o ecossistema. Então, ele é o maior sistema de saúde do planeta. Um sistema alimentar bem equilibrado, de formas de produção que são bem equilibradas, ele consegue fazer com que o planeta volte a ser saudável. E esse sistema está mudando rapidamente. Então, diante disso,
lá em 2018, 2019 eu li esse livro, e eu falei, olha, realmente ele está certo. E eu já tinha essa visão, e eu trouxe ao Brasil, agora, com essas especializações que eu demonstrei para vocês, a ideia do alimentarismo. Como nós vamos transformar nós, o Brasil, que tem o maior potencial hoje de exportação e produção de alimentos do mundo, como nós vamos ser os líderes nesse sistema, nesse maior sistema de saúde do planeta e o maior segmento da economia mundial, baseado naquilo que Ray Alan Goldberg, né, traz aquela visão do criador do agronegócio. E aí eu trago o termo alimentarismo. O que é o alimentarismo? O alimentarismo é um movimento, é uma forma de estudar o sistema com o objetivo de chegar a uma finalidade que é a finalidade de todo o sistema alimentar, que é alimentar pessoas, né? E, segundo a minha visão, 5S e 2B, com aqueles elementos, né, aqueles conceitos para poder chegar na melhor qualidade dessa alimentação. E o alimentarismo ele tem esse objetivo de alimentar pessoas, alimentar afetos, nutrir afetos, trazer pessoas que gostam, eu espero encontrar nessa comunidade aqui pessoas que amem, sejam apaixonadas realmente como eu sou, na questão da produção de alimentos. E compartilhar conhecimentos. É fundamental que nós façamos essa transmissão de conhecimento para que mais rapidamente nós cheguemos onde nós queremos chegar. E é esse o objetivo daqui que eu venho trazendo. E essa visão do alimentarismo, daquele sistema que eu mostrei para vocês em outras ocasiões, vocês podem resgatar, tá? Que é o sistema agroalimentar do agronegócio. Então eu trago a questão do alimentarismo. No sistema agroalimentar nós começamos lá na parte de insumos, né? Aqueles que são as sementes, as matrizes de pintinhos, tratores, colheitadeiras, pás, enxadas, ordenhadeiras, tudo aquilo que nós usamos de insumo, para poder entregar para o produtor transformar aquilo em produção, para que essa produção possa dali chegar para o processamento, e aquele processamento na agroindústria transforma esse alimento para ser distribuído e chegar à nossa mesa. A minha visão é o seguinte: quem que coordena esse sistema? É quem traz o fluxo de recursos, quem paga por esse sistema todo. E quem paga por esse sistema é o consumidor. Então aqui a gente tem aqui, ó, alguém segurando um guarda-chuva, protegendo da insegurança alimentar, as etapas insumos, produção, processamento e distribuição. O guarda-chuva, ele segura também, ele é segurado pelo consumidor, porque engloba também o macroambiente, que é aquele ambiente político daquele momento, regulatório, econômico, financeiro, o ambiente natural de onde se encontra o consumidor, sociocultural, aquilo que ele consome, tecnológico. Então, diante de tudo isso, o consumidor é o rei. É ele que segura esse guarda-chuva, porque é dele o fluxo de recursos e informações. Então, o consumidor exerce seu direito humano à alimentação. Então, para poder garantir esse direito humano, o consumidor fala: olha, sistema, eu quero que você produza isso. E agora, o consumidor, isso segundo Ray Alan Goldberg também, exige os princípios 5S e 2B, que é o que nós vamos ensinar a vocês. Então, se vocês lembram novamente, esse é o sistema. A gente está aqui, né, nesse localzinho aqui, esse grupo de pessoinhas aqui, tá certo? E nós representamos uma parcela ínfima do sistema. Na realidade, todo o sistema só roda com o objetivo de suprir as nossas necessidades, atingir o objetivo de alimentar esse grupo de pessoinhas que somos nós consumidores. E tem muito mais depois que esse sistema está produzindo. Então é isso que nós vamos trabalhar e é isso que o alimentarista traz cada vez mais forte. Então vocês viram que eu falei até chegar ao prato. Mas tem uma outra visão, e aí eu trago a visão mais do nutricionista. Normalmente chegar até o prato é o pessoal que trabalha dentro do agro. Então o pessoal vê a parte do insumo, vê a parte da produção, vê a parte do processamento nas agroindústrias, vê a parte de distribuição nos mercados, nas feiras, mas não vê a parte depois que a gente consome nem após o consumo. E aí o nutricionista normalmente traz. Eu trago esse exemplo aqui, do grupo Sustentária, que é lá da USP, em que ele fala sobre esse assunto, né? Então ele traz sobre essa questão. Então ele traz sobre essa questão dos sistemas alimentares, que é uma visão um pouco mais ampliada. Então ele fala sobre a cadeia de produção e distribuição de alimentos, que é aquilo que nós já falamos também: plantação, colheita, organização, transporte, processamento. Depois a distribuição, e aí ela coloca já nesse misto da distribuição, muitas vezes aquilo que é a, a junção, né? O encontro entre o campo e a cidade, que é o local de venda e consumo de alimentos. Então nós vemos nos mercados, nas feiras, nos sacolões, nos açougues, nos restaurantes, nos food service, nos deliveries, entre outros. Então esse é um ambiente alimentar. Tá? Esse ambiente alimentar é o local de venda e consumo de alimentos, onde é a manipulação. E também todo esse ambiente ele é gerido por um comportamento alimentar. Então vejam, nós comemos o que comemos porque nós temos uma cultura, por exemplo, tal do arroz e feijão. Está diminuindo o consumo do arroz e feijão, né? O marketing, todas essas questões da vida diária têm dificultado que o brasileiro continue consumindo a mesma quantidade de arroz e feijão. No preparo,
na sua alimentação no dia a dia. Então, o comportamento alimentar é a parte da ponta, é a parte de nós, consumidores. São as ações e hábitos de compra, aquilo que nós compramos e que nós consumimos. E isso dá um impacto muito grande na nossa saúde. O armazenamento, como nós guardamos isso, como nós preparamos, como nós cozinhamos, os hábitos que vêm de família, aqueles que se perderam, novos hábitos que são adquiridos por status, por marketing, e o descarte desses alimentos também. Como é que a gente gerencia esses resíduos que nós produzimos? Então, o que eu estou fazendo agora com o alimentarismo é trazer essas duas visões, do agro e da nutrição, e ampliar também com uma visão do advogado, que é o direito, que a gente vai falar sobre isso em outra ocasião, sobre o direito agroalimentar e nutricional, tá certo? Então, o alimentarista engloba tudo isso. Por que engloba tudo isso? Porque são as minhas formações, eu me capacitei para isso e venho trazendo exatamente para poder compartilhar, como eu falo com vocês, compartilhar conhecimento com os colegas. Colegas da nutrição, colegas do direito, colegas da veterinária, colegas da agronomia, colegas em breve também da gestão de TI, da gestão ambiental. Então, todos esses colegas eu quero compartilhar para que nós possamos aperfeiçoar esse sistema com essa visão alimentarista que é que eu trago para todos, para que nós possamos desenvolver e colocar o país no top do país na liderança de produção de alimentos. E aí eu trago, para a gente fechar, sobre essa questão dos sistemas, como, né, eu visualizo esse caminho, não é linear assim, eu penso mais naquele sistema com várias variáveis, né? Aqui a gente só está pegando aquele fluxo, né, que a gente vê de produto, né? Mas a gente tem que olhar o fluxo de recursos de todo esse macroambiente, porque eu quero que nós tenhamos a visão do macroambiente, tá? Então, isso está consentâneo com os objetivos de desenvolvimento sustentável, os sistemas alimentares, qual o caminho o alimento percorreu até o seu prato? Quando ele foi plantado, o modelo de produção era sustentável, o processamento era sustentável, a logística era sustentável, a distribuição era sustentável, a preparação do prato era sustentável e o descarte também. Então, existe isso associado com os objetivos 17, objetivos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então, esses são outros debates que eu quero trazer para vocês, tá? Espero que nós possamos nos encontrar, tá, em outros momentos para poder falar sobre isso e ampliar. Vamos ter uma série de oportunidades de encontro, daí eu vou falar sobre esses assuntos todos. E fica a imagem daquele fluxo que a gente já havia conversado, né, dentro do agronegócio, dentro do setor agroalimentar, do que é produzido, dentro do sistema alimentar, e a visão do alimentarismo, que é do consumidor para trás, tá? E aí a gente vai falar sobre o que é alimentarismo, né, novamente no nosso próximo encontro, e vamos tratar sobre fluxo de recursos e informações dentro da visão do alimentarismo, tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, aqueles que me assistem, né? E me coloco à disposição, tá? Pessoal, para poder me comunicar pelas redes. Aqui eu tenho a minha rede do Instagram, tenho o meu próprio YouTube que vocês devem estar assistindo aqui, tenho o meu Facebook e tem meu LinkedIn. Qualquer um desses vocês vão poder me encontrar para poder me seguir lá e a gente conversar um pouco, tá? Um pouco mais. Saudações alimentaristas a todos, um forte abraço a todos os colegas, espero encontrá-los em breve. Fiquem com Deus.